Fala galera, estamos começando aqui mais um BIMcast, o seu podcast de BIM e tecnologias. Hoje aqui comigo, Perdigas. Tudo bem, Perdigas? Beleza. Marlinho, como que você tá? Opa, tudo jóia, tranquilão. E aí, Digão? Bom, hoje a gente vai falar da parte tridimensional aí do BIM, no que relaciona a parte de compatibilização dos projetos, aquela coisa de linkar várias disciplinas juntos e analisar, entender um pouco mais sobre a parte do trabalho colaborativo, como que funciona essa coisa de mais de uma pessoa conectada no mesmo projeto simultaneamente, a relação com a nuvem de pontos, o vínculo no Revit, as formas de usar a coordenada do projeto. Pode ser georreferenciada, pode ser definida num ponto qualquer entre todas as disciplinas. E para começar, eu gostaria de abordar a compatibilização de projetos multidisciplinares. Perdigas, qual é importante você dar a essa compatibilização de projetos multidisciplinares? Bem, quando a gente trabalha em 3D, para fazer a compatibilização fica muito mais simples da gente ver as interferências que uma especialidade tem em cima da outra. Então a gente consegue ver de repente uma interferência de tubulações elétricas na parte estrutural, né, na parte de hidráulica também. Se de repente a gente está passando alguma tubulação e ela está interferindo numa tubulação de esgoto, por exemplo. Então a gente consegue ter uma dimensão muito melhor para poder visualizar a parte de compatibilização, né? A gente visualiza todo o projeto em 3D e consegue verificar de forma mais eficiente para fazer a compatibilização. Só para a gente ter um panorama, como que era feita a compatibilização de projetos em 2D? Em 2D, a gente, olhar só planta, você tem que olhar planta, tem que olhar corte. Sobrepor uma na outra. É um trabalho que, assim, era muito mais difícil, muito mais trabalhoso você fazer uma compatibilização, porque você tinha muitos projetos para olhar de formas diferentes, né? Então, principalmente a sobreposição ali gerava muito trabalho, né? E com 3D isso daí já elimina muita parte. Eu lembro que o último projeto que eu peguei e que me pediram para fazer uma compatibilização em 2D, eu falei, nunca mais faço isso na minha vida. Era um projeto muito sujo na parte elétrica, né? Muitas informações, com uma escala ruim de trabalhar. E cara, foi um pesadelo fazer aquela compatibilização. Não, realmente, né? É assim, né? Partindo pelo significado, né? Compatibilizar significa prever os problemas e propor soluções durante a fase do projeto, garantindo que não seja necessário revê-los no canteiro de obra. Então a gente precisa solucionar isso antes. E no 2D é muito ruim, porque você pega um projeto de hidráulica, sobrepõe com o projeto de elétrica, e aí como é que você vai ver certinho, né? Então no 3D, cara, é sensacional você ver isso, né? E realmente poder compatibilizar. Só que a gente tem que seguir um raciocínio. Por exemplo, eu tenho um case da hora que acho que até você vai lembrar, que é o Baregui. E aí lá era assim, ó. A gente tinha um DWG, né? Todo o projeto foi feito em DWG. Aí você tinha que depois passar de CDWG pro modelo 3D. Isso era inviável, cara, fazer isso. Então não existe vice-versa, sabe? Você tem que fazer o 3D e aí compatibilizar com as disciplinas. Fazer o 2D para depois passar pro 3D, fazer o modelo, para depois ter que modificar, né? Se houver alguma modificação, compatibilizar no 2D. Inviável. Fazer o projeto e a compatibilização todo no Revit, né? Ou no outro software que
trabalha diretamente com 3D. É um dos pontos mais atrativos, né? De quando você fala em projeto tridimensional hoje em dia, uma das primeiras coisas que vem à mente das pessoas, principalmente das empresas, dos contratados, né? É a compatibilização, justamente por conta dessa facilidade que ela oferece. E quando você tem um projeto bem feito e compatibilizado com precisão, corretamente, e a obra segue o projeto para executar, né? Ou seja, a instaladora não propõe nenhum tipo de alteração do que foi feito, ou de repente a instaladora acompanhou o projeto, enfim, o ganho que a construtora tem na ponta da linha de tempo é muito considerável. É muito considerável, sem dúvida. Outro tema bacana pra gente abordar aqui também... Como que faz a compatibilização? É só no Revit? Para compatibilizar um projeto em BIM, por exemplo. Ah, não, muito bom. Eu gostei do gatilho, Marlinho, acho muito bom. Bom, então aí, já que você puxou o gatilho, Marlon, explique pra nós que formas existem de nós compatibilizarmos os projetos multidisciplinares. No software de modelagem 3D é possível fazer a compatibilização, né? E também em softwares em que você consegue afunilar as informações, unir informações ou criar modelos federados. Acho que essa é a definição ideal. Nos softwares em que a gente consegue criar modelos federados, a gente consegue ter uma compatibilização. Ou seja, por exemplo, os softwares da Autodesk, o Revit, que você consegue criar, puxar links de outros modelos, né? Então você tem a opção de fazer a compatibilização entre um modelo e o outro. E também no Navisworks você dá um append, junta todos os modelos, cria um modelo federado e você consegue também ter esse poder até um pouco maior em relação aos eventos. A gente chama de clash, né, no dia a dia. Isso, os conflitos, né, entre as disciplinas. Só que um adendo, né, o Navis ele vai ter essa função de analisar a modificação, a compatibilização mesmo, você faz no seu próprio modelo. A modelagem. Lá você analisa e vai no seu modelo e faz a correção, atualiza o seu modelo e vai lá no Navis e também dá um comando que a gente chama de refresh, que aí você também atualiza a análise que o Navis está fazendo sobre os seus projetos interdisciplinares. E tem muitos fluxos de trabalho aí, né, dentro desse assunto. Tem diversos fluxos possíveis para fazer essa interoperabilidade entre Revit e Navisworks, né? Dá para ter um podcast dedicado à sua parte de compatibilização de projetos. Tem bastante informação aí. Vamos lançar e-book, vamos fazer um monte de coisa aí, o pessoal vai ficar atento. Realmente é um dos carros-chefes aí da utilização tridimensional. Vamos embora. Galera, vamos falar agora sobre a parte de trabalho colaborativo. Aquilo que todo mundo conhece como trabalhar na rede, trabalhar em rede, poder ter a interação de várias pessoas no mesmo arquivo, trabalhando em conjunto. Ô Rodrigão, você gosta de trabalhar colaborativamente? Cara, adoro, mano. Por quê? Porque se um cara fica responsável por uma coisa, outro cara fica responsável por outra coisa. Por exemplo, um exemplo prático, um banheiro, eu faço esgoto, o outro faz água fria, e aí vai fazendo, um vai vendo o que o outro tá fazendo, e aí já vai evitando possíveis clashes entre a mesma disciplina, né? Então o que eu entendo, por exemplo, a elaboração e a execução do trabalho colaborativo requer um planejamento, né? E para que este se estruture, a necessidade da criação de espaços, né? E momentos para a realização de encontros, né? A troca de ideias, experiências, elaboração de estratégias, né? Para que isso realmente funcione. Eu até separei 4 dicas fundamentais para incentivar a colaboração na equipe, né? São dicas gerais, não seria só para parte da construção civil, né? Parte de projetos. Então, por exemplo, dica 1: incentive departamentos a compartilharem metas. Por exemplo, como funciona a geração de metas na sua empresa? Na sua empresa tem?
metas, né, a serem cumpridas. Por exemplo, dentro do prazo do projeto, a gente precisa definir as metas / etapas, né, para a entrega final do projeto. Por exemplo, fulano vai locar as caixas, cicrano vai estudar os reservatórios, casa de bombas, beltrano vai fazer o modelo de esgoto e por aí se vai, né, estipulando etapas e prazos, né. A segunda dica é: utilize o recurso certo para cada tipo de comunicação. Então, eu quero resolver isso aqui por e-mail, acho que é melhor mandar uma mensagem aqui no Zap mesmo para resolver isso aqui. Então, cada um, né, com o seu recurso, acho que incentiva a colaboração na equipe. O nível de prioridade, urgência, importância, né? Dá esse sinal de informalidade ou uma coisa um pouco mais formal quando a gente quer se comunicar, formal, né? Com o gerente, né, ou com o cliente mesmo, alguma coisa do tipo, né? A terceira dica é: faça um evento interno periódico para aumentar essa integração dos times. Eu gosto de ter essa reunião, né, de falar com o pessoal, mas ao mesmo tempo eu não gosto, eu discordo, sabe? Tipo, pessoalmente. Por exemplo, você tem um projeto que você está fazendo que toda semana você tem uma reunião, né, uma reunião semanal daquele projeto para resolver problema, para estudar caso. Cara, isso no início é fantástico, mas depois de um tempo, cara, passa a ser um sofrimento, na moral, assim, pra mim. Eu tô passando por isso atualmente. Eu entendo que isso é necessário para ter uma colaboração na equipe, mas isso pessoalmente tá me desgastando. Talvez seja interessante nas primeiras etapas, no estudo preliminar, no básico, mas depois aí se porque acaba que, tipo, a gente precisa estar muito focado para resolver o problema sempre, entendeu? Então, parece que é pressão demais, né? Mas vamos lá, uma dica aí é aquela coisa: faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Aí tem a quarta dica, que é: adquira um software de gestão e centralize informações. Isso é muito importante, né? Então, se a gente tem uma empresa, a gente quer gerir esse processo, né, de colaboração da equipe, é legal você, por exemplo, ter um Asana, ter algum outro software para gerenciar essas pessoas, né? Saber o que cada uma está fazendo, o prazo que ela tem. Então é importante você... não precisa nem ser um software, né? Tem gente que gosta de ter algo mais manual, pode fazer uma tabelinha, uma agendinha pessoal mesmo, saber o que cada um está fazendo, né? Mas o importante é você ter essa gestão, né? Centralizar essas informações. Marlinho, traz para nós agora esse trabalho colaborativo correlacionado ao tridimensional, por exemplo, Revit ou algum outro software do tipo. Tudo é uma questão de processos, né? Pegando um pouco o gancho do que o Rodrigo estava comentando, é uma questão de processos e metodologia de trabalho, né? Como que como que vai funcionar o fluxo, o processo de comunicação, para que você não tenha essa fadiga ao longo do tempo, né? Para que isso possa funcionar em toda a execução de um projeto aí até a entrega dele e posteriormente aí na operação do modelo. Em relação ao trabalho colaborativo na prática, modelo tridimensional, primeiramente é importante os usuários terem conhecimento em relação à infra, né? A infraestrutura, o que eles precisam para poder fazer o negócio funcionar. Então, basicamente, obviamente, além do software de modelagem, né, precisa ter um ambiente comum para fazer esse trabalho, um ambiente que todos possam acessar, seja um servidor interno na empresa, seja um servidor em nuvem, mas você precisa ter um ambiente para que todos possam acessar e sincronizar esses modelos para que possam ser atualizados no modelo central, né, que fica o que está armazenado. Quando ele abre, o ideal é que normalmente funciona assim, né? O cara vai iniciar a modelagem, vai abrir o projeto de manhã, enfim, qualquer momento do dia dele, ele abre como um arquivo local, como se fosse uma cópia na máquina dele, né? E a partir do momento que ele passa a sincronizar as informações, aí sim
atualiza o modelo central, e quando os demais usuários atualizarem, essas informações, essas mudanças também vão para os demais modelos. Muita gente gosta de salvar na máquina e sincronizar em poucos pontos, em poucas situações durante o dia, porque quando o modelo é muito pesado pode demorar muito para sincronizar, ainda mais se for, por exemplo, um modelo em nuvem, né? Dependendo da conexão de upload também pode ter problema com isso. Então muita gente gosta de salvar local e sincronizar, por exemplo, no final do dia. Outras pessoas, como eu, sou adepto de sincronizar a cada 15 minutos para que você tenha um fluxo mais constante de informações. Mas é tudo uma questão de processos, e o importante é você ter o trabalho colaborativo, porque no BIM isso é essencial. Já que você citou nuvem, já vou pegar o embalo aqui. E a nuvem de pontos? A nuvem de pontos, ela é assim, é um conceito, uma prática, né, muito utilizada quando você precisa ter um modelo existente. Muitas vezes, por exemplo, o cliente tem lá uma fábrica, ele precisa reformar a fábrica ou ele quer expandir essa fábrica. A forma mais rápida que tem de você obter um modelo idêntico ao existente, claro, caso você não tenha, caso, por exemplo, o projeto desse existente não tenha sido feito em BIM, seria uma nuvem de pontos. A nuvem de pontos basicamente tem várias empresas, diversos equipamentos e marcas, fabricantes de equipamentos, mas é um laser scan, né? Eles posicionam esses lasers em pontos estratégicos na obra para fazer um escaneamento 360 graus, de forma que ele possa pegar esses escaneamentos no Autodesk Recap, por exemplo, junta os arquivinhos com extensão RCP que ele gera e consegue a partir dali montar um modelo tridimensional. Uma nuvem de pontos são bilhões de pontos que constroem um modelo tridimensional. A nuvem de pontos, dependendo do equipamento que você vai utilizar, claro que quanto maior a precisão, mais caro fica para você realizar o serviço, mas existem modelos de equipamento que tem uma precisão milimétrica. Então é como se você tivesse um ponto a cada milímetro, né, no seu modelo, formando ali uma cópia perfeita do elemento que está sendo escaneado, tá? Tem até ferramentas da Autodesk, por exemplo, que você consegue aplicar propriedades num elemento da nuvem de pontos. Então você consegue ter aí, já inicia um fluxo de dados entre um modelo que foi escaneado e um modelo que vai ser modelado, né, com perdão da redundância. Então basicamente o objetivo é você obter uma cópia idêntica do que foi executado, né? Sendo que aquilo que está executado não tem um modelo gêmeo, um modelo BIM feito anteriormente. Olha, eu diria que assim, a parte do desenvolvimento do modelo genérico, eu acho muito funcional, principalmente se eu não vou interagir com nada daquilo que já é existente. Eu só preciso ter a continuidade, sabe? Agora, quando eu tenho que aplicar propriedades, aí eu acho que não sei se a funcionalidade é muito boa, não sei se, mas a parte do que se relaciona até o modelo genérico, para você falar, ó, isso aqui é a área existente, esse aqui é o espaço existente, eu vou dar só continuidade ao projeto, e aqui começa, eu acho muito funcional. É que assim, como é que você vai fazer a gestão de um ativo, a gestão de um equipamento lá dentro do modelo existente, sem ter um gêmeo dele tridimensional? Então é mais fácil eu escanear isso com laser scan e ter esse equipamento, uma bomba existente na nuvem de pontos. Meu projeto não contempla aquela bomba, não está no meu escopo, eu não vou mexer na bomba, ela vai continuar lá funcionando igual. Só que eu vou ter essa bomba com informações, para que essas informações possam conversar com o restante do meu projeto. Então eu posso fazer também a gestão desses equipamentos existentes através dessa alimentação que é feita lá na nuvem, entendeu? Perfeito, perfeito. Dando continuidade aqui ao segmento, um ponto importante que a gente precisa abordar também agora é a questão de coordenada. A gente chama de georreferenciada, porque no Revit a gente tem opções de coordenada, né? Podemos trabalhar com a coordenada real. Vamos supor, esse projeto é na coordenada, como a gente está aqui em São Paulo, geralmente é na coordenada 700 e alguma coisa e tudo mais. Então esse projeto é na coordenada 768.
E aí a gente georreferencia esse projeto entre todas as disciplinas para que seu ponto de Serve Point, Project Base Point estejam associados a essa coordenada de referência. Ou muitas vezes, para não criar problemas, porque às vezes uma disciplina pode fazer uma coordenada errada e aí você nunca consegue trazer o modelo dele diretamente para a coordenada comum de todos os demais. Muitos clientes optam por trabalhar com a coordenada 0 para todos os projetos, e aí eles ficam associados sempre à coordenada 0. Marlon, conta para nós um pouco mais da sua experiência com relação a essa coordenada georreferenciada. Então, cara, a gente já apanhou bastante, né? Já, para trabalhar com modelos com coordenada compartilhada, coordenada georreferenciada, mas eu diria assim que é um ponto crucial desde o estudo, né, preliminar, pegando um pouco um assunto que está por vir ainda no podcast, mas desde o estudo preliminar do projeto, é importante, quando você define o local que vai ser, é importante que a arquitetura já posicione aquele modelo no ponto real dele, na posição real que ele vai ter, até para que ela possa fazer todas as análises, né, de sol. O pessoal da arquitetura faz as análises aí relacionadas ao projeto arquitetônico. A gente pode citar, falando um pouco mais de Revit, né, é claro que existem vários campos de coordenada, vamos dizer assim, né? A gente usa o LL48, se eu não me engano, tem o UTM, tem outros pontos, tem outros conceitos, mas o Revit usa o LL48, que basicamente nos traz a latitude, longitude, etc. O que acontece? Dentro do Revit a gente pode citar vários pontos que dizem respeito ao posicionamento do modelo em relação ao mundo, em relação ao planeta. Nós temos lá o ponto de levantamento topográfico, o ponto base do projeto, que é o Project Base Point, a localização geográfica dele. Nós temos o norte verdadeiro, nós temos o norte do projeto. A gente tem também um ponto dentro do Revit que ele é invisível, ele não aparece nem em 2D pra gente, mas ele existe, que é a coordenada interna. Eu vou citar um pouquinho de cada um para que o ouvinte possa entender com um pouco mais de nitidez isso, tá? O Project Base Point, que é o ponto base do projeto, ele define a origem do sistema de coordenadas, tá, do projeto atual. Todos os elementos têm a localização baseada numa distância x, y e z em relação a esse ponto, tá, que é o Project Base Point. É meio que ele indica o centro do plano cartesiano do projeto atual, o coordenada 000, né? No CAD lá, que tem aqui no CAD, o pessoal acostumado com o CAD tem aquela ponto 0 que tem o x e o y ali, é como se fosse aquele ponto no Revit, o ponto 000 no projeto do Revit, tá? Ele é representado por um círculo com x dentro do círculo. Na vista de terreno o pessoal costuma ter a visibilidade já liberada dele no template padrão do Revit, mas lá nas configurações de visibilidade é possível ajustar essa visualização. Nós temos também o ponto de pesquisa, né, o levantamento geográfico. Basicamente é um marcador que o topógrafo usa para fazer o levantamento topográfico daquele terreno, tá? E a partir dele a localização do projeto geralmente é relativa ao terreno em si, né? Então ele loca a obra nesse ponto, e trazendo isso para o Revit é o nosso ponto de pesquisa dentro do Revit, é o Survey Point, tá? Que é representado por um ícone triangular com um sinal de soma dentro dele, internamente a ele. Basicamente ele vai ditar a distância, o ponto do projeto em relação ao ponto 0. Imaginamos o ponto 0 e o Survey Point é o que vai dizer aonde está localizado o modelo, a construção em relação àquele ponto, tá? É como se o ponto 0 fosse o nível do mar, né? E o Survey Point ditasse lá a altura geográfica aí do nosso projeto. E a gente tem... Marlon, desculpa te interromper, mas então para a pessoa correlacionar o Base Point com o Survey Point, qual que é a diferença final entre eles? Não, o Project Base Point, ele é o marco 0, é o ponto 0 do projeto, 000, ou seja, está lá no nível do mar, ponto, é a altura 0, entendeu? E aí conforme dependendo do local que você está fazendo o projeto, né, o Survey Point vai ditar essa cota Z, né, essa altura, e também o deslocamento x e y em relação àquele ponto que está no 0.
Então, só para correlacionar, o survey sempre ele tem a possibilidade de ser o ponto real daquele projeto, seja ele na coordenada 76 e tudo mais. E o Project Base Point sempre vai ser correlacionado ao centro geral de tudo, que é o 0, 0, 0 e nas 3 coordenadas possíveis, tridimensionalmente falando. E tem mais uma coordenada, que é a coordenada interna, né, do projeto. Isso, tem a origem interna. O que acontece? É como se fosse um ponto extra dentro do modelo, ele é invisível, ele não aparece, né? É meio que você, a partir do Revit 2020 ali mais ou menos, a gente consegue ter uma noção melhor de onde ele está posicionado. Mas basicamente acontece o seguinte: tendo uma visualização, por exemplo, em planta, imagina que a gente está fazendo um projeto na praia, no nível do mar. E aí você tem lá o Project Base Point e você tem o Survey Point. Se você traçar duas retas ortogonais, em algum momento elas vão se encontrar, né, por conta da distância que tem no eixo X e no eixo Y entre esses dois pontos. Onde essas retas se encontrarem é o seu ponto de coordenada interna, tá? E esse ponto interno, essa coordenada interna, ela tem uma função para nortear os demais posicionamentos disponíveis para a inserção do modelo dentro do Revit. Então, por exemplo, quando o usuário determina que vai posicionar um modelo de origem para origem, é esse ponto interno que determina o posicionamento dele, tá? É claro, ele pode coincidir com o Project Base Point, que é o ponto 000 por padrão, mas... Costuma ser assim. Costuma ser assim, mas é a coordenada interna que vai determinar o ponto de inserção dos outros elementos linkados, tá? Quando você puxa, quando você utiliza as outras opções de posicionamento ali dentro do Revit. É um dos temas mais controversos dentro do que a gente coloca com o início de projeto, né? Porque geralmente, para quem é de fora e quer entender um pouco de como funcionam os primeiros passos para o início de um projeto BIM, geralmente você tem uma reunião com os outros participantes que vão introduzir seus projetos e criarmos esse link. E uma das premissas do manual BIM que o cliente repassa para quem vai executar os projetos é justamente essa coordenada de referência. E qual que vai ser ela? Se vai ser ajustado, porque às vezes o Survey Point e o Project Base Point são coincidentes, outras vezes não. Em geral é interessante que seja. É importante muitas vezes trabalhar na coordenada real, porque você quer analisar o melhor posicionamento das placas solares para poder captar o maior tempo possível dos raios ultravioletas do sol. Então você tem toda essa relação que também é importante quando você coloca na coordenada real, né? E isso é fundamental para você poder fazer a compatibilização correta, porque o projeto tem que estar plenamente alinhado em sua coordenada de origem, né? Para que a gente possa estar contemplando os projetos com o seu posicionamento correto para todas as disciplinas, né? Realmente... Pode falar. Sensacional. Uma curiosidade é a seguinte, falando um pouquinho ainda sobre interoperabilidade, um assunto que eu gosto bastante, vocês devem perceber que eu cito muito. Quando a gente trabalha, por exemplo, no Revit e depois, ou por exemplo no InfraWorks e no Revit, quando você tem um modelo corretamente georreferenciado dentro do Revit, você tem a condição de exportar isso para o InfraWorks, né? O InfraWorks importa esse modelo de Revit e ele cai, cara, o InfraWorks, para quem nunca teve contato, ele utiliza o mapa do Bing, né? É como se fosse um Google Earth. Então você está girando lá na Terra e você escolhe um local. Quando você puxa o modelo do Revit para o InfraWorks, ele vai no ponto exato quando você configura. É mágica, cara. Você só dá um clique, o bagulho cai certinho no ponto que tem que cair. E você consegue fazer os estudos que você precisa fazer. Eu acho sensacional quando isso acontece. Tá, isso é sensacional mesmo, cara. Eu fiz o meu TCC na faculdade, foi sobre estradas, né? E eu fiz o meu TCC no InfraWorks. Cara, é sensacional, cara, fazer. E era até uma coisa que eu queria falar. Por exemplo, no projeto de estradas, né? Há uma grande facilidade quando você utiliza essas coordenadas já referenciadas. Porque quando a gente faz um projeto de estradas, a gente não faz um projeto inteiro, né? A gente não tem uma folha grande o suficiente para compor uma estrada inteira, né? Então a gente faz em partes essa estrada.
Isso, por trechos. E esses trechos são georreferenciados, né? Então, por exemplo, um trecho pode ser executado sem necessidade de um todo ou de uma continuidade interior. Então, por exemplo, eu quero só executar esse trecho da via quilômetro 18 até o quilômetro 28. Eu pego o projeto referente a esse trecho e executo só esse trecho, entendeu? Porque a coordenada georreferenciada já está ali, então já tem um corte, aterro que vai ter, os níveis, entendeu? Então eu não preciso ter o meu trecho já executado do quilômetro 18 para trás, nem do quilômetro 28 para frente, entendeu? Se eu quiser, eu só posso executar esse trecho. E aí eu posso, por exemplo, eu tenho esse projeto aqui para fazer, essa rodovia aqui para fazer, e aí eu posso soltar licitações de vários trechos da rodovia para várias empresas fazerem a rodovia, entendeu? E aí isso gera mercado, cara, gera competitividade. Então, cara, é sensacional utilizar essa coordenada georreferenciada, principalmente para fazer projeto de estradas. É que a gente cita muito projeto para hidrossanitário, né, elétrica, mas estradas, infraworks é um... E tem uma terceira via ainda, que é o Civil 3D, que também é excelente software para fazer terreno, estrada, toda essa parte aí de infra. E aí, o que acontece? Muita gente usa o seguinte fluxo, Sim, o cara faz no Civil 3D a modelagem de uma via, por exemplo, que você consegue fazer super elevação, ali tem um pouco mais de recurso. Sim. Você consegue fazer um pouco mais técnica, né? Sua rodovia. Exato. E depois manda para o InfraWorks para ficar mais real, né? Vamos dizer assim. E aí no InfraWorks você vai fazer as obras de arte que são necessárias, pontes, viadutos, enfim. E você pega isso, joga para o Navisworks para extrair a quantidade e joga para o Revit para documentação do projeto. Cara, é lindo. Tá doido. É lindo. Bem é vida, gente. Bom, galera, estamos aqui encerrando mais um BIMcast. Quero agradecer a participação de todos. E Perdiga, para quem quiser nos seguir, vamos lá, para quem quiser seguir a gente no Instagram e no Facebook, é só procurar por AlphaBIM Engenharia. No Twitter, AlphaBIM Eng. No LinkedIn, como AlphaBIM. No YouTube, é só procurar por AlphaBIM Engenharia. E o nosso site é alpha.eng.br. Os links estão na descrição. É só clicar que já vai direto para a rede social ou para o nosso site. Beleza, galera? Valeu! Show! Segue nós lá. Abraço, senhores. Segue nós lá e corre pro abraço. Show. Arrasta pra cima. Valeu!